Bom, boa noite a todos. Hoje nós teremos a nossa palestra com o Alexandre Ferreira, né? A nossa palestra é Reiki, Saúde Mental, uma abordagem integrativa para o bem-estar. E eu já vou direto passar a palavra para o Alexandre, para ele se apresentar e fazer a apresentação dele, tá bom? Seja bem-vindo, muito obrigada. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, Fernanda. Obrigado mesmo aí também à Universidade de Taubaté por esse projeto, né? Que é fantástico. Já venho conhecendo esse projeto há um tempo, né? A Fernanda sempre comentando comigo. E para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, trazendo esse assunto bem importante, né? Que vai falar sobre o reiki e a saúde e bem-estar. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês e agradeço a todo mundo mesmo pela presença. E vamos lá, né, Fernanda? Deixa eu colocar aqui. Posso compartilhar com vocês então o material? Pode. Vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês. Opa. Parecendo tranquilo para vocês, tá? Na tela? Sim, Sim, sim. tranquilo. Vamos lá. Então, pessoal, hoje uma alegria trazer esse tema. Eu acho um tema fantástico, né? Falar sobre o Reiki e saúde mental. É uma abordagem integrativa para o bem-estar. Então é um conteúdo hoje muito falado dentro da área de saúde também, dentro das terapias holísticas, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, antes disso, eu vou me apresentar, né, para vocês. Eu sou Alexandre Ferreira, sou mestre em Reiki, né? Também no meio secular, sou formado em filosofia, né? Pós-graduado em filosofia também, administração de empresa, formado em gestão de pessoas, também engenharia da produção. E na área do meio holístico, formado também em terapeuta holístico, né? Mestre em Reiki, numerólogo cabalístico, apômetra, né? Então, tem um pouquinho aí de cada coisa. Dentro do universo secular, como dentro do universo das terapias holísticas também. Então, vamos lá. Antes de adentrar mesmo ao assunto do Reiki, eu só vou trazer esse índice para vocês, para a gente seguir, né? Ter uma linha para a gente poder seguir sobre o tema hoje. Então, eu vou abordar um pouquinho sobre a introdução, sobre o que é o reiki, né? Falar um pouquinho da origem do reiki, que eu acho que é importante. O que é o reiki, né? Porque a gente vai falar da origem, como chegou no Brasil, como ele veio, apareceu aqui no Brasil, como chegou do nada, né? Vamos dizer assim. Os símbolos do reiki, a importância, o reiki como terapia energética, né? Os 5 princípios do reiki, o Reiki e os benefícios para a saúde mental e emocional, tá? O Reiki aplicado no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. O Reiki hoje, né, dentro das terapias integrativas complementares, tá? E depois no final, uma dinâmica de um envio de Reiki à distância para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, para falar um pouquinho do Reiki, gente, para vocês, eu costumo dizer assim, dentro de uma vida corrida, né? Todos nós estamos dentro de uma vida, cada um uma correria danada, né? Então, principalmente ainda quem tem pai, quem é pai, tem crianças, as mães. Então, hoje em dia o pessoal levanta, toma seu banho, toma seu café, já vai pro trabalho, já volta, já tem que cuidar de filho, quem tem filho, quem não tem já vai pra faculdade. Então fica aquela correria, né? E aí vira uma rotina no dia a dia. E isso hoje é bem. Deixa eu só minimizar aqui isso. E nesse dia, né, nessa situação do dia a dia, a saúde mental nossa, às vezes, dá uma balançada, né? E o interessante é que agora, com essa correria toda, e as pessoas estão começando a ter um olhar um pouco maior para a questão das terapias integrativas, e tendo um pouco mais, olhando para essa essência, né, da reflexão, da meditação, né, de ter uma vida um pouco mais equilibrada, ou seja, estão olhando mais para o seu bem-estar, né? E é aqui que o Reiki entra, tá? Ele entra como uma terapia japonesa, né, que ajuda a cuidar da gente de um jeito completo, né? Usando a energia que está em tudo. Então o reiki ele age de uma forma delicada,
trazer harmonia, não só para o corpo, mas também para a mente e as emoções. Deixa eu só. Opa, acho que saiu da tela. Impressão minha? Não, Não? Opa. Ah, é que maximizou aqui. Deixa eu voltar aqui, que ficou muito grande saiu da tela para mim aqui. E nessa apresentação que a gente vai ver do Reiki, a saúde mental se conecta profundamente, né? Então a gente vai descobrir como diminuir o estresse com a auxílio do Reiki, né? A ansiedade, como trabalhar a calma, o equilíbrio, o bem-estar, tudo isso através dessa terapia, né? As terapias complementares, ela é vasta. São várias terapias complementares, hoje reconhecida, inclusive pelo Ministério da Saúde, tá? Mas hoje a gente vai abordar especificamente o Reiki. Deixa eu usar aqui. Então, um pouquinho das raízes do Reiki. Então, o Reiki ele surge lá no Japão, tá? Ele surge com esse rapaz, esse cara aqui, ó, chamado Mikao Sui, né? O Mikao Sui, ele nasceu em 1865, ele veio a falecer em 1926, tá? Mas ali por volta de 1922, ele, que é um monge budista, ele pegou 21 dias, né? E foi fazer uma meditação no Monte Karuma, né? Que é um monte sagrado dentro da cultura e tradição japonesa. Que ali foi ali onde ele canalizou essa energia Reiki, né? Esse canalizar a energia Reiki dentro no Japão é chamado de Satori, tá? Então ele vivenciou uma profunda iluminação, vamos dizer assim, né? Espiritual, que capacitou ele nessa forma de trazer uma forma de energia para trabalhar curas. Por que disso? O Mikao Usui, ele viajou pela Europa, ele foi para a China, e ele observava muito ali toda a questão das pessoas sofrendo com dores daquela época. Em nenhum momento ele quis, tipo assim, ó, quero criar algo para sobrepor, por exemplo, a medicina. Em forma alguma, né? Pelo contrário, ele quis fazer algo para juntar, né? Para unir e agregar, vamos dizer assim. E nessa situação ele falou assim, pensou dessa forma: poxa, eu quero ajudar de uma forma que não seja invasiva, eu quero ajudar as pessoas de uma forma que eu consiga estar ali dando o apoio, estendendo a minha mão, né? E o Reiki, a atividade do Reiki é o uso principal das mãos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, ali foi muito difundida por volta de 1922, né? Como eu disse lá no Monte Karuma, onde ele recebeu essa iluminação, tudo. Só que o Zui, esse monge budista, ele também foi professor universitário, né? Depois, algumas linhas e teorias coloca ele até como reitor de uma universidade lá em Tóquio, tá? O Zui ele vivenciou então essa experiência e desenvolveu um sistema de cura energética, né? Que chamou de Shinshin Kaizen Uzui Reiki Yoho, né? Que é o método Reiki de Uzui para o aperfeiçoamento da mente e do corpo, né? Então ele estabeleceu uma clínica dele lá em Tóquio e começou a ensinar a praticar o Reiki. Então ele formou muitos alunos, né? Lá no Japão ele é chamado de sensei, né? Então ele formou muitos mestres reikis, né? E com o tempo isso foi se tornando algo que foi se expandindo muito dentro do Japão, né? E um dos seus discípulos, né? Que é o Sujiro Hayashi, ele falou, poxa, foi lá que era um dos mais importantes discípulos de alunos, vamos dizer assim, de, de Mikao Usui. Ele era médico, né, naval reformado, e ele teve um papel crucial dentro do sistema Reiki, que era sistematizar o sistema. Então ele começou a colocar isso no papel, formalizar de uma forma que desse para ensinar as pessoas depois, né, para que esse ensinamento não se perdesse. Porque tanto no Japão, como a gente sabe, dentro da cultura, por exemplo, africana, a oralidade ela é muito utilizada, né? Então foi uma forma que o Sugiro teve de manter essa tradição de não se perder, né? Então ele vai lá e sistematiza essa
o sistema Reiki, vamos dizer assim. E ele coloca em níveis, né, de aprendizado e destaca, coloca a informação forte do uso das mãos, que eu vou falar um pouquinho novamente mais lá para frente, tá? E é interessante que o Sugiro, ele, como era um médico naval reformado, ele levou isso também dentro da Marinha, né? Da Marinha japonesa, que existe esses relatos até os dias de hoje. Inclusive, no Japão, o reiki ele é muito difundido, inclusive nos dias atuais, muito utilizado, tá? E é interessante que se formou-se uma sociedade, né? Depois da morte de Uzui, que é o Uzui Reiki Hoiho Gakkai, que é a Sociedade de Cura Reiki Uzui. A sociedade ela é ativa até os dias de hoje, tá? Ela foi criada para preservar os ensinamentos originais de Mikao Usui, tá bom? Só que o que acontece? Isso não podia ficar só ali no Japão, né? E começa então a história da disseminação para o Ocidente. Então nós temos a figura de uma mulher chamada Avai Takata, que foi responsável pela expansão do sistema Reiki para o Ocidente, tá? Então, a Vaio Takata é uma nipo-americana, ela nasceu no Havaí, e ela foi para lá porque ela, primeiramente, ela estava doente, ela estava fazendo um tratamento, e ela foi para lá e conheceu, né, o Hayashi, Sugiro Hayashi, que foi o mestre dela, que fez a iniciação de Takata a mestre Reiki, né? Que existe isso, também vou explicar um pouquinho para vocês à frente. Ah, e ela teve todo esse cuidado de organizar, porque Hayashi ele sistematizou, aí a Takata falou assim, tá, eu vou levar isso para o Ocidente, mas como que eu vou levar uma linguagem totalmente oriental para dentro de uma visão ocidental? Então ela pega esse ensinamento e vou sistematizar ele de novo, vamos colocar ele de uma forma que eu consiga interpretar ele para o pessoal do Ocidente. E ela fez isso. Então ela disseminou isso, nossa, grandemente, vastamente para o Ocidente, tá? E muitos alunos foram iniciados, né, pela Takata, né, principalmente nos Estados Unidos, né? De lá veio para o Brasil, se espalhou pela Europa e aí foi até os dias de hoje, como a gente tem espalhado aí. Isso foi um resumo para vocês do surgimento, né? Quem fez a expansão e como agora ele chega no Brasil. Então, o Reiki no Brasil, ele chega em dezembro de 83, tá? O primeiro curso de Reiki no país foi realizado no Rio de Janeiro, foi trazido pelo Dr. Egídio Vetio, tá? Ele tinha doutorado em psicologia clínica, psicologia geral, psicopedagogia, né? Também escritor, tá? E trouxe aí, ministrado pelo mestre americano, que representava a Associação de Reiki. Então, ele fez todo esse processo, trouxe para o Brasil, e depois a Claudete França, ela em 89, ela foi fundadora de uma associação brasileira de Reiki, né? Ela se tornou a primeira mestre de Reiki no Brasil, só que ela foi iniciada fora do Brasil. Ela foi iniciada em Reiki lá em San Diego, né, nos Estados Unidos, na Califórnia, em 88, tá? Então, desde então, o reiki ele tem sido difundido no Brasil, ganhou reconhecimento mundial, inclusive. Hoje o reiki ele é reconhecido pelo Ministério da Saúde, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, assim, é incrível o trabalho que o reiki tem realizado na vida das pessoas, tá bom? No Brasil, como eu disse, ele foi colocado, ele foi incluído, né, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, tá? Nem todas as cidades têm. Aqui em Taubaté, por exemplo, nós temos algumas práticas de terapias integrativas complementares. Eu acho que na Policlínica, se não me engano, do SUS tem algumas coisas, mas se eu não me engano, o Reiki aqui em Taubaté ainda nós não temos, tá? Mas em algumas cidades aqui do estado de São Paulo, mais pra frente eu vou falar que nós temos também. Mas afinal, Alexandre, você falou de quem fundou o Reiki, quem que trouxe o Reiki, mas o que é o bendito Reiki, né? Tá falando Reiki, 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 mas como que é isso? Como que funciona isso, né?
Então, o reiki, gente, esse ideograma que vocês estão vendo aqui na lateral de vocês é a palavra reiki escrita em japonês, tá? O reiki é uma prática terapêutica complementar de origem japonesa, né? Que surgiu no Japão, né? Pelo Mikao Usui. E o objetivo principal do reiki é o bem-estar físico, mental e emocional através dessa canalização da energia vital universal. Então, assim, a palavra reiki, gente, ela é composta de dois termos, como vocês estão vendo aí no slide, tá? Rei, que é essa primeira parte aqui de cima, que vocês estão vendo, significa sabedoria divina, espírito ou milagroso, vamos dizer assim, trazido para a nossa língua portuguesa. Refere-se à energia universal, aquela energia ilimitada. E o Ki é a energia vital, a força vital, o sopro, a vida, né? Então, você tem uma energia universal e uma energia vital emanada para as pessoas, né? Então, ela é guiada pela sabedoria divina. Isso é Reiki, tá bom? Então, assim, durante uma sessão de Reiki, o reikiano, é assim que nós chamamos aquele que já foi iniciado dentro dos mistérios do Reiki, né? No curso de Reiki, por exemplo, ele atua como um canal dessa energia, essa energia universal, e através das mãos, que ela tem uma sensibilidade maior, por isso o uso das mãos ele é mais fácil do ser humano identificar o campo energético de uma pessoa ou até mesmo de um objeto, né? Nós acabamos sendo o canalizador enviando uma energia para o receptor, tá? Ah, Alguns vão chamar de centros psíquicos, outros vão chamar de chakras, né? Outros vão falar de vórtices, né? São alguns centros que o ser humano tem em alguns pontos, né? Que nós canalizamos e enviamos essa energia. Uma coisa que eu acho que eu vou colocar aqui que é bem importante de dizer é Reiki. Você pode falar assim, Alexandre, o que é Reiki então? Reiki está lá, só passa a mão e envia energia. Reiki é passe? Não, Reiki não é passe, tá? O reiki, ele não tem vínculo religioso, ele não é uma doutrina religiosa, tá bom? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, porque qualquer pessoa pode ser um mestre reikiano, ser um reikiano, fazer a prática e qualquer pessoa pode receber a prática do reiki também, tá bom? É interessante, inclusive, que o reiki a canalização dessa energia do Ki, que é a energia vital, pela questão do uso da mão, né, essa técnica que eles chamam de técnica Tenohira, né, que é a cura pelas palmas das mãos, era o ensinamento principal de Mikao Usui, tá? Por quê? Quando você faz isso eu também vou abordar um pouquinho mais à frente, que a gente vai falar sobre a questão quântica, né? Que é quando você faz um escaneamento ali energético das pessoas, você faz de um objeto em si, né? Você sente esse centro de energia, um lugar está mais quente, um lugar está mais frio, um sentimento de um tremor, alguma coisa do tipo, né? Aí essa energia que você envia, ela vai trazer uma questão mais harmônica, uma energia mais vital, ela vai trazer um processo de recuperação física e emocional, inclusive para essas pessoas, tá? Então, ele promove o relaxamento profundo. Então, com a meditação, principalmente a meditação, ela é fundamental, né? O professor Marcitelli comentou que vocês tiveram até um monge, né? Que falou para vocês anteriormente, né? Dias atrás aí, sobre a meditação, que ela é fundamental, principalmente para uma ansiedade, no dia a dia, né? Hoje as pessoas estão tão no nível de estresse, de tensão, que às vezes a gente não para alguns minutos para respirar, né? A gente tá naquela correria, naquela agilidade toda, e a gente não para um pouquinho, né? Então o reiki ele ajuda também a aliviar as dores, o desconforto, né? Em várias diferentes níveis, né? Do ser humano. Apoia também, apoiar o bem-estar emocional e mental. O reiki ele trabalha essa questão. Então ele reduz a ansiedade, a tristeza e outros desequilíbrios em si, tá? E o reiki, ele é uma energia não invasiva, né? É uma energia suave e ela não está ligada, como eu disse, né, a nenhuma religião específica, nada disso, tá?
Então, ela é utilizada em conjunto com os tratamentos médicos e terapêuticos, tá? Para promover a saúde e o bem-estar de forma holística. Alexandre, então quem recebe o reiki está se sentindo bem, deve parar com a medicação? Nunca, né? Isso eu costumo dizer para as pessoas. Não é, uma não retira não sobrepõe a outra de forma alguma, né? Não anula o outro. Então, assim, a medicação, manter o seu tratamento médico, que tem que ser mantido, manter bonitinho, e o reiki ele entra como essa terapia complementar, tá bom? Aqui nós estamos agora falando um pouquinho. O reiki em si, às vezes fica um pouco fica um pouco vasto, né? Ah, reiki, reiki, reiki. Mas como? Onde a gente utiliza-se o reiki? O reiki ele tem alguns símbolos. Como vocês estão vendo aí nos slides, nós temos quatro símbolos, tá bom? Nós temos o primeiro símbolo chamado Chokurei, que é esse que está um pouquinho acima aí para vocês, que ele tem uma espiralzinho, tá? Então, esse símbolo é o símbolo do poder, do foco, da energia, tá? Então, o Chokurei, vamos dizer assim, ele é o interruptor, né? Vamos acender a luz, né? Ele dentro do Reiki, que ele aumenta a energia, ele vai intensificar aquela energia que a pessoa está precisando naquele momento, tá? Ele também vai servir para algum tipo de aterramento de energia, no caso, se a pessoa estiver em desconforto, né? Então, esse, inclusive, é um dos primeiros símbolos que uma pessoa recebe dentro da canalização de Reiki, quando ela resolve ser um reikiano, né? Nós temos o Sei-Reiki, que é o segundo símbolo do Reiki, que é o símbolo da harmonia, da cura emocional e mental. Aqui, eu destaco, eu acho que esse símbolo tem bem a ver com o tema que nós estamos falando, saúde mental, né? O reiki é o segundo símbolo que parece, eu costumo brincar, parece um monstrinho que tá aí em cima, né? Ele tem umas duas orelhinhas atrás, assim, da descidinha aí, né? Esse símbolo é um símbolo que vai, dentro da visão, japonesa, é um símbolo que ele trabalha bem a questão emocional, né? A questão mental. Então, desde um trauma, por exemplo. Então, vou até mostrar para vocês, eu separei aqui. Tem vários símbolos, mas eu vou até mostrar aqui para vocês. Esse símbolo aqui, ó, que é o Seireki, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, né? Esse símbolo aqui, tá vendo que ele tem, ó, número um, 2, ele tem uns riscos. Cada risco desse é um significado. É a mesma coisa do Chokurei, ó. É o primeiro traço, traço um, desce 2, o espiral é o 3. Então não é um desenho simplesmente. Dentro da cultura, da tradição japonesa, cada símbolo desse tem um significado, cada traço tem um sentido dentro da medicina japonesa também, né? Então isso é importante, por isso que não é uma criação simples, risquei e fiz um desenho. Não, ele tem um significado bem abrangente, né? O Seireki, que é o segundo símbolo, que a gente está falando que é o símbolo da harmonia, da cura emocional e mental, ele é chamado de o consciente e o inconsciente. Eles se unem, né? Então, por isso que ele é o mental e o emocional. Então, eu conheço alguns profissionais da área de saúde, alguns psicólogos, né? Psiquiatras também, inclusive, que já são reikianos, que utilizam o símbolo ser reiki em alguns dos seus atendimentos, né? Até para acalmar os seus pacientes, é fantástico. A forma de se utilizar esse símbolo é bem interessante. Nós temos o terceiro símbolo. Esse é um símbolo muito importante também dentro do Reiki, que é o Honsazen Shonen. Esse é o símbolo maior escrito aí, que é o símbolo da conexão à distância. Ele transcende o tempo e o espaço. Esse é o símbolo que eu até comentei lá no comecinho, quando a gente vai falar da questão quântica, né? Por quê? O Honsazen Shonen, ele é um símbolo do presente, do passado, do futuro. Tempo e espaço, né? E dias atrás eu estava vendo até uma reportagem, inclusive, numa emissora de TV, falando da questão quântica, né? Falando dos computadores, não sei se alguém chegou a assistir, foi até no domingo. Um computador totalmente feito de ouro, né? Imenso o aparelho, mas
o cérebro daquele computador, que é o chip, né? Minúsculo, extremamente pequeno, mas ele de um computador lindo, maravilhoso, todo feito de ouro, grandioso até, para trabalhar a questão quântica, né? É até uma briga, vamos dizer assim, tá uma corrida tecnológica entre Estados Unidos e China, né? Principalmente nessa questão. Então é bem interessante. E lá eles falam, né, da questão do átomos, né? A questão do átomo, a questão das células. Brasileiros Tudo. extraordinários. Oi? Ah, fala. Perdão? Alguém estava com o Daí, áudio aberto, eu desliguei. aí toda essa questão ela é importante porque ele trabalha essa perspectiva quântica. Isso lá atrás, olha que é interessante, né? Mikao Usui nem falava da questão quântica ainda, né? E ele já tinha recebido esse símbolo que é o Honssazen Shonei, né? Então, esse símbolo nós utilizamos para envio do Reiki à distância. Então, se uma pessoa está aqui, por exemplo, eu sou mestre Reiki e eu quero enviar um Reiki para uma pessoa que está precisando e ela mora nos Estados Unidos, né? Como eu tenho uns clientes que moram nos Estados Unidos, lá na Suíça, por exemplo, e você envia daqui para lá, porque ele transcende o tempo e espaço. Então, esse é um dos símbolos muito poderosos, símbolo muito conhecido dentro do sistema Reiki, tá? É bem interessante. Nossa, eu fosse falar para vocês sobre a questão quântica, a gente ia entrar no assunto bastante coisas aqui para falar com vocês. E depois nós temos aqui o quarto e último símbolo, que é o Daikomyo, ou Daikomyo, que é o símbolo do mestre de Reiki. Né? Ele representa a iluminação e a conexão com a fonte primordial, com a fonte, a essência de tudo. Então, a pessoa que vai ser um reikiano, ela passa por essas iniciações, né? Onde ela recebe, vamos dizer assim, a sua sintonização para cada símbolo desse. Né? Todos os símbolos são utilizados em conjunto, né? A gente não utiliza o símbolo Reiki somente isolado ali. Né? Então, se eu vou mandar uma energia para uma pessoa que está precisando de uma energia de cura, por exemplo, uma dor de cabeça, vou estar estressada, eu vou mandar o Honsa Shonen usado, utilizando outros símbolos em conjunto, porque cada um tem um significado, tá bom? Existem outros símbolos em outras linhagens de Reiki, eu não vou abordar aqui. Existem Haku, existem outros símbolos, até mostrei para vocês na folha aqui, né? Mas daí já é uma outra linhagem de Reiki, tá bom? Então, como a gente falou do Reiki, os seus níveis, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem o nível um de Reiki, que é o despertar, chamado de Shoden. É o principal objetivo deste nível, é o autotratamento, é a aplicação do Reiki em si, tá bom? A gente aplica também nas outras pessoas, mas esse é o primeiro nível para quem quer ser um reikiano. Depois nós temos o nível 2 chamado de a transformação, que é o Okuden, né? Então, no nível 2 ali nós temos o trabalho de Reiki, juntamente com o Hon Sazen Shonen. Depois nós temos o nível 3 que é dividido em duas partes, né? Nós temos o nível 3A e o 3B, é onde ele recebe o título de Mestre Reiki. No Japão, eles utilizam muito o Sensei, por exemplo, né? Como para chamar de Mestre Reikiano. Só que o reiki ele também tem princípios, né? E antes disso, estou falando tudo isso para vocês para depois a gente entrar mesmo em saúde mental, tá? Então, o reiki ele tem 5 princípios, que é só por hoje, não se preocupe, né? Só por hoje, não se preocupe. Acalmar a ansiedade, aquele medo, a insegurança, né? Só por hoje, não se irrite, que é para promover a paz interior e a paciência. Só por hoje, seja grato, cultivar essa apreciação, essa positividade, né? Ser grato mesmo, de verdade, né? Só por hoje, trabalhe, seja honesto, né? Trabalhe honestamente, incentivar a integridade e o propósito. E só por hoje, seja gentil com todos os seres vivos, né? Com todos os seres vivos, né? As pessoas acham que a gente é só gentil com as pessoas. Não, ser gentil com o reino animal, né? Também. Então, é fomentar a compaixão e o respeito, né? Isso é muito importante. Esse é um dos 5 princípios deixados por Mikao Sui em relação ao reiki. Existem, do Mikao Sui, 21 técnicas também, né? Mas daí fica mais para o reikiano estudar mesmo em si.
Aí, Alexandre, tá bom. Você tá falando de reiki, você tá falando um monte de coisa de símbolo, de nível, mas que benefício esse bendito reiki traz para a saúde mental, né? O reiki, quando o reikiano ele utiliza essa canalização dessa energia, o reiki, quando ele é direcionado, por isso nós utilizamos a palma das mãos, ele é direcionado, ele trabalha uma redução de estresse e da ansiedade. Então, ele promove um relaxamento profundo, ele diminui, né, os níveis do cortisol, né? Então, isso é importante também. Ele traz um alívio da depressão, né? Então, ajuda a equilibrar o humor, aumentar a sensação de bem-estar, reduzir o sentimento de tristeza e desesperança, tá bom? Melhora a qualidade do sono. E é interessante que todo esse procedimento dos benefícios do Reiki não é feito, gente, num local conturbado, né? A pessoa entra na sala de atendimento, ela pode estar tanto sentada, pode estar deitada numa maca, o mestre Reiki ou o Reikiano em si vem e faz todo, porque o ambiente tem que estar preparado, porque é um ambiente que tem que ser calmo, tranquilo, harmonioso, para que essa pessoa consiga também se acalmar. Eu não, posso aplicar o Reiki numa praça para uma pessoa? Pode. Mas também ali na praça a pessoa também pode desviar a sua atenção, né? Então, o que ela poderia receber de uma forma mais forte, sentir mais a sua energia naquele momento, ela vai ficar qualquer barulho, qualquer coisa pode desviar a atenção. Mas o reiki traz o benefício também da clareza mental, o foco, né, como eu estou dizendo agora, para a questão de não desviar a atenção em si. Então, ajudar a acalmar a mente, facilitando a concentração e tomada de decisões, né? Eu conheço pessoas que utilizam o reiki, por exemplo, vai fazer conheci algumas pessoas que foram fazer entrevista de emprego e utilizou o Reiki. Para quê? Para que ela se acalmasse, se centrasse, né, ficasse mais calma durante a entrevista de emprego. Eu achei isso fantástico. Fica ali calma, aplica o Reiki em si próprio, né, que o Reiki é aplicado do alto da cabeça até as plantas dos pés. Então ele vai vindo como se fosse uma scanner, né? Vai escaneando todo o corpo da pessoa e vai sendo enviado. Então, ajudou a pessoa a ter foco, a saber como vai falar, como ela vai se expressar numa entrevista de emprego, né? Então, ele promove também a paz, a tranquilidade emocional, né? Reduz os sintomas e os transtornos de humor, né? Conheço pessoas que antes do Reiki, nossa, o nível dos transtornos mentais, no caso até a questão até um pouco da bipolaridade, por exemplo, foi tratado juntamente com os médicos, tudo, mas também com o Reiki. Hoje eles estão mais centrados, mais calmos, né? Condições que favorecem o bem-estar da pessoa, né? Porque o Reiki, qual é o objetivo em si do Reiki? Promover equilíbrio energético. Esse é o bem-estar. Tem que criar um bem-estar para o seu cliente, para o seu paciente. Então, é promover um equilíbrio energético, harmonizando o fluxo de energia vital, que é o Ki, né? Através dos centros energéticos, eu falei que é os chakras, ou os centros psíquicos, ou os vórtices, né? Os meridianos do corpo, como a gente pode dizer, tá bom? Induzir o relaxamento profundo, fomentar o bem-estar físico, né? Trabalhar o reequilíbrio, a energia e promover o relaxamento do reiki. O reiki, ele pode trabalhar até mesmo na questão de dores, né? A pessoa talvez está com dores na perna, dores no braço, ou qualquer dores, enxaqueca, por exemplo. Eu mesmo faço aplicação em mim do reiki, né? Nossa, eu tinha crise e crise de enxaqueca, lógico, fazendo tratamento médico também, mas sempre associando também a essa terapia complementar, que é a prática do Reiki também, tá? Então, nutrir o bem-estar emocional. O Reiki ele ajuda muitas pessoas na autoestima. Isso é muito importante, tá bom? E qual é o impacto do Reiki na vida mental e emocional das pessoas, né? Então, o Reiki ele atua no campo energético, como a gente já falou lá no início, né? Ajudando a liberar os bloqueios emocionais e os padrões de pensamentos negativos. Ele proporciona um espaço até de segurança, né? Um espaço acolhedor. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas chegam tão
um nível de estresse, da ansiedade, com o medo, e você tem que proporcionar para essas pessoas um local acolhedor, onde ela se sinta segura, né? Segura local, no físico, onde ela está, mas também segura em si mesmo, com suas próprias emoções, né? Então ela vai estimular o que é ali? A autoconsciência, o autoconhecimento, isso o Reiki ajuda bastante também, a ela conseguir identificar os padrões dela, a olhar para dentro de si e falar, eu sei que eu posso melhorar tal coisa. É trazer esse conhecimento, esse autoconhecimento. Isso é importante com a aplicação do Reiki, né? E fortalecer a capacidade de lidar com os desafios, com as adversidades, né? Trazer serenidade, equilíbrio. Então, isso é muito importante. Então, como eu disse anteriormente, né? Como o reiki pode ser benéfico, então, na vida das pessoas, como bem-estar geral, então, promovendo o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, né? Alívio das dores físicas, então o reiki utiliza bastante, né, em relação a isso. Fortalecimento do sistema imunológico, aceleração do processo de cura. Com a energia reiki, ela pode estimular a capacidade natural de cura do corpo, tá? Melhorar nos relacionamentos interpessoais, no relacionamento consigo próprio, né, consigo mesmo, né? E o desenvolvimento pessoal e espiritual. E no SUS, né, nós temos aí o Reiki, que é reconhecido, como eu falei lá no início, né, pelo Ministério da Saúde, como uma prática integrativa e complementar, que é oferecida no Sistema Único de Saúde. E o Reiki, não só ele, mas várias outras terapias complementares. Nós temos acupuntura, danças circulares, nós vamos ter a massoterapia, nós temos a Xantala. Acho que Taubaté, se não me engano, tem a Xantala na Policlínica, se eu não me engano. Acho que aurículo também, e fora as outras terapias complementares, né? Inclusive no estado de São Paulo, até marquei que fiz uma nota aqui embaixo, que no estado de São Paulo, em 2018, ó, 367 municípios do estado de São Paulo ofereciam alguma forma de prática integrativa complementar no SUS, né? E é interessante, ó, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro e o Hospital Central da Aeronáutica do Rio, né, o HCA, inaugurou um ambulatório de reiki. Achei fantástico isso, né? Esse hospital da aeronáutica, acho que foi inaugurado, se eu não me engano, em 2020 e funciona até os dias atuais, né? Então, assim, recente, nós estamos em 2025, né? Então, se eu não me engano, foi 2020, se eu não me erro, se eu não estou enganado, tá? Então, nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, instituída pela portaria, nós temos aí a portaria feito tudo. A inclusão demonstra, então, o reconhecimento dos potenciais benéficos do reiki para a saúde e para o bem-estar da população, tá? E é interessante que o reiki também é reconhecido, tanto, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU, eu acho muito fantástico isso também, né? E vários países aplicam, né? O Japão fantástico, é o berço do reiki, vamos dizer assim, mas vários países têm aplicação dentro do sistema também, né? Aqui no Brasil, no SUS e em outros lugares também. Alexandre, mas quem que pode receber o reiki e aplicar o reiki? Quem pode receber? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode receber uma sessão de reiki, independente da idade, condição física ou crença. Porque o reiki não tem uma crença, né? O reiki não tem uma questão religiosa em si. Então, qualquer pessoa pode receber. E quem que pode aplicar o reiki? Somente um reikiano. Então, ele tem que fazer os níveis de reiki, pelo menos o nível um de reiki, ou o nível um até o mestrado, né? Mas pelo menos o nível um ele precisa para se tornar um reikiano, tá bom? A formação, como eu falei anteriormente, né? O reiki geralmente ele envolve três níveis, né? Nível um, nível 2 e nível 3A e nível 3B, que é o mestrado, tá bom? Não é necessário ter uma formação na área de saúde para se tornar um terapeuta reiki, mas para ser um reikiano, por exemplo, no SUS, recomenda-se uma formação em terapias complementares. Hoje nós temos graduação de terapias complementares, né? Temos pós-graduação também nessa área. Então, é recomendado que você tenha, tá bom? Não é obrigatório, mas é interessante que você vai
pegar muito mais práticas também ali dentro, outros cursos, não é só o Reiki, né? Ayurveda e vários outros que você vai aprender também nessa graduação e também está na pós-graduação. Acho isso bem importante mesmo. O reikiano ele nunca pode parar de estudar. Ele tem que sempre estar mantendo-se atualizado. Então agora eu vou pedir para vocês, deixa eu só ver se eu consigo voltar aqui, Fer. Qualquer coisa, voltar aqui, deixa eu. Eu vou, nesse momento, fazer o envio de reiki para vocês. Eu só vou pedir. Acho que a Fernanda, você está me ouvindo? Sim, Fernanda, está me ouvindo? Tá, né? sim. Então, Fernanda, nesse momento, antes de partir para o final, eu vou fazer esse envio de reiki, então, para o pessoal, tá bom? Quem tiver com som, quiser aumentar um pouquinho do som, porque tem um som de fundo também, tá bom? Então, fiquem à vontade. Eu não sei se a Fernanda quer vai deixar desligado de todo mundo, acho que é melhor, né? Para não dar interferência, Fernanda. Não, eu deixo desligar no microfone de todo mundo para não dar interferência. Beleza. Posso iniciar aqui então? Pode? Pessoal, eu vou pedir para vocês esse envio de reiki, é o envio de reiki à distância, né, que eu tinha mencionado anteriormente. Eu vou pedir para vocês relaxarem, né? Sei que cada um tem suas atividades, correria. Então, onde você está sentado, relaxa, faça uma respiração, assim, uma respiração bem profunda mesmo, sabe? Puxa pelo nariz, respira pelo nariz e solta lentamente, tá bom? E sempre atento nas palavras que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Eu, neste momento, com o coração aberto e a mente serena, me conecto com a egrégora do Reiki, com os mestres do Reiki, com seres iluminados que trabalham para o bem maior. Eu peço a permissão e o auxílio para canalizar a energia Reiki para todos que estão assistindo, que estão acompanhando essa transmissão. Que esta energia sagrada atue em cada um, harmonizando seus campos de energia, aliviando as dores, sentimentos de tristezas, promovendo a cura e despertando a consciência. Que o amor divino flua e toque a vida de cada um, trazendo paz, alegria e abundância em todos os níveis. Que a energia Reiki seja enviada agora para cada um. Que você se conecte com essa energia do alto da cabeça à planta dos pés.
Respire profundamente e solte. Mais uma vez, respire e solte. Mais uma vez, inspire e exale. Neste momento, eu selo o envio dessa energia Reiki para todos que estão acompanhando. Que assim seja, está feito com amor e sabedoria. Espero que todos estejam bem. É, Esse envio de reiki, né? Ele foi rápido, né? Foi uma questão. Opa, deixa eu sumir aqui. É mais rápido, tá? Geralmente uma sessão de reiki, ela dura em torno de 20 minutos a meia hora, né? A pessoa pode estar sentada, ela pode estar deitada numa maca, tá? Então ela fica ali, nós vamos enviando energia reiki, chakra por chakra, trabalhando. É um momento que as pessoas colocam também as suas emoções para fora, né? É normal de sentir essa energia. Espero que vocês tenham sentido. Sei que foi breve, né? Também por causa do nosso tempo, mas que estejam abertos de coração. Espero que vocês tenham gostado, tá? E trazer para vocês que o Reiki, então, ele se apresenta como uma prática suave, segura, né? Eficaz para promover a saúde mental e o bem-estar geral, tá bom? E eu até torço muito e quero muito profundamente que aqui em Taubaté a gente possa trazer, né, essa terapia complementar, o Reiki, né, porque as pessoas precisam muito, né, tem os atendimentos de Reiki, cursos de Reiki, né, mas dentro também de na visão de uma saúde pública, né, de ajudar as pessoas, eu acho que isso é fantástico. E, né, como mestre Reiki, eu sei como o Reiki me ajudou muito e eu vejo os meus alunos também, as pessoas, cada dia que passam, trazendo pra gente, falando que ajudou bastante, complementou, né? Então isso é uma experiência fantástica. E eu trago aqui para vocês algumas referências bibliográficas também. Então, tem alguns livros de Reiki, né? Temos aqui também o link da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, né? Da OPAS, também, Organização Pan-Americana de Saúde. Coloquei alguns links, tem muitos links, poderia ter colocado aqui para vocês, outros livros, mas é geralmente os livros mais, o pessoal só mais conhece mais, então eu deixei aqui para vocês, tá bom? E muito obrigado, fica aqui minha gratidão, eu agradeço aí essa oportunidade, agradeço a Fernanda pelo convite, à Universidade de Taubaté, né, Unital, esse belo projeto, Projeto Foco na Mente. Então fica aqui. E estou à disposição, Fernanda. Se precisar, conte comigo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu fechar Obrigada, aqui. Alexandre. Vamos ver O se eu volto a ficar João, perto aqui. o João está perguntando no chat se você dá curso de Reiki e disse que se conseguiu sentir energia, gratidão. Muito bem, obrigado pela pergunta, João. Sim, sim, eu dou curso de Reiki, do Reiki nível 1 até o mestrado, tá bom? Que é o nível 3B, né? Até o nível 3. Então, só pode entrar em contato, pode estar com a Fernanda, né? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, estou à disposição. Que bom, feliz que ele gostou. Quem perguntou mesmo? O João, João, João. Que legal, que bom que o João gostou, fico feliz. E gratidão. Qualquer coisa é só entrar em contato aí que a gente passa as informações. obrigada. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Agora a palavra é aberta.
Eu também queria agradecer, viu, ô Alexandre, que experiência fantástica, né? Eu acho que não só pelo fato de estarmos em grupo com um propósito comum, né? Dessa questão tão importante que é a gestão dessa nossa, como você disse, correria e conseguir criar uma sintonia e lembrar que agradecer a presença dos alunos, porque me vejo muito agraciado de ter esse papel de ser professor dentro da universidade e ter essa abertura nesse papel tão importante que foi me passado pela professora Estela, que tão bem gerenciou esse projeto. E a gente tem a intenção agora de cada vez mais fortalecer essas ações, né? Estamos fazendo um site do Foco na Mente, o Instagram, né? A participação da Fernanda junto às meditações que são feitas no campo e essa assistência psicológica feita para as mães das crianças internadas, todo o trabalho ele voluntário feito por um grupo, né, que cada vez aumenta mais e receber os alunos que é muito importante trabalhar com essa questão da energia, principalmente no momento de estudo, de estresse, né, de que no futuro se tornará o cuidado com o próximo, né? E até em cima disso eu queria te perguntar assim, como é que é lidar com essa questão da energia? Que às vezes a gente chega perto de algumas pessoas, ô Alexandre, e a gente sente aquela chamada energia negativa, né? Sabe, parece que a pessoa tira energia. Se um paciente, às vezes, se atende e ele acaba contigo, sabe? Dá vontade de você abre a boca, você começa a bocejar, às vezes você se sente desanimado ali, você dá vontade de até parar de trabalhar. Como trabalhar com essa questão, hein? E mais uma vez, gratidão pelo seu excelente trabalho. Obrigado, professor. Ah, fantástico, viu? É, Nossa, esse projeto, eu conheço ele já faz um tempinho, né? A Fernanda sempre comentou comigo o projeto, então, para mim é uma alegria de estar aqui. Precisou? Estou aqui, ó. Pode levantar a mãozinha que estou para lhe ajudar, tá bom? Essa pergunta é fantástica, professor. Porque realmente, às vezes a gente está num local, principalmente os professores, o pessoal da área de saúde mesmo, né? Os médicos também estão no atendimento. Às vezes a gente está ali, a gente sente um sugar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um sugar daquela energia que você fala, nossa, às vezes o aluno ou o paciente saiu da sala, fala, meu pai, que deu uma moleza aqui, né? Ó, e se a gente for pensar dentro de um campo energético, existe umas aberturas, vamos dizer assim. Essas aberturas, elas precisam ser fechadas. E a gente consegue fazer isso com o Reiki, né? A gente consegue fazer uma limpeza. No Reiki, uma das técnicas, por exemplo, se chama limpeza seco, que é, na verdade, você fazer uma limpeza energética sobre o vosso corpo, né? Mentalizando como se fosse uma aura, uma cor azul, uma fonte de água, fazendo uma limpeza, por exemplo, né? Mas, e outras, existem outras formas de energia. Eu vou dizer para você assim, eu quando eu sinto, aí agora de minha, que eu faço, né? Eu geralmente eu paro, saiu um cliente, saiu um paciente, eu paro, eu faço as minhas respirações profundas, né? E eu mesmo, assim, não é nem aplicação de reiki. Eu paro, eu faço, eu coloco a minha mão aqui sobre o meu chakra cardíaco, que é o centro, né? Psíquico cardíaco, e eu começo a visualizar, por exemplo, uma cor no tom verde, no tom azul, que é para transmutação, para limpeza energética ao meu redor. Aí depois eu fiz essa limpeza que a gente chama dentro do Reiki de aterramento, que a gente usa o símbolo Seireki, que é o aterramento, que é a limpeza, porque essa carga energética não é sua, então você precisa aterrar isso. Então você faz esse aterramento, por isso que eu falei que lá o Seireki, ele trabalha muito na questão emocional, né? Na questão emocional, no campo energético em si. Então você faz essa limpeza. É uma das ferramentas que eu posso dizer assim, que é bem importante. Não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Que bom.
Lídia está falando no chat aqui, gratidão, foi muito, muito bom por mais momentos assim. A Júlia Araújo também falou, também gostei muito, uma energia ótima para estudar à noite. E o João falou, que fantástico, eu estou encantado com essa palestra. Gente, alguém quer, Agora que cliquei no chat, eu não tava achando o chat. gente, alguém quer falar mais alguma coisa, comentar alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a presença do projeto, né, no âmbito do projeto que eu tanto gosto, que eu tanto amo, e recebendo nesse projeto, juntamente com o coordenador do projeto, que é o professor Ricardo, o Alexandre, trazendo uma mensagem de Reiki. Eu tive a oportunidade de receber Reiki, né, em algum momento da minha vida anterior. E tenho a dizer que o relaxamento que você tem depois de receber o reiki faz-se necessário que você esteja acompanhado por alguém que dirija o seu carro de volta, porque é de uma profundidade que você não fica num estado muito agradável, muito equilibrado, pacífico, muito bom, realmente, tá? Muito bom, realmente. Então, quem tiver a oportunidade de receber reiki, é muito bom para a gente se equilibrar, e a gente precisa disso, porque a agressão do mundo é muito grande, né? Conflitos, presenças pesadas, professor, lembrei de vários momentos com pacientes e isso, e com pessoas mesmo, né? Que essas pessoas, escutei até um termo lá no passado que era assim, vampiros de almas, pessoas que sugam você. Isso. Então, de você se equilibrar, e fui buscar nesse momento da minha vida, lá no início da carreira, a orientação, recebi uma orientação muito interessante, muito boa, explicando que eu estava realmente com os buracos na minha carapaça de equilíbrio, né? Então, eu estava drenando, doando energia a mais do que Isso. devia, né? Mais que devia, isso Então, mesmo. e tudo isso a gente tem que procurar, né? A ciência é muito vasta e ela pode ser somada, irmanada em várias coisas que se complementem e que não exclua nada, né? Não exclua nada. Então, eu acho que é muito interessante, muito, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui. E é interessante, obrigado, Terestela. Eu acho interessante porque quando você colocou uma palavra fantástica aí também. É, a gente às vezes doa energia mais do que a gente deveria, né? E o reiki é interessante porque você não doa a sua energia, você doa a energia vital. Então, você só é um aparelho que você passa por você e você doa. E você, isso é fantástico. É uma experiência muito maravilhosa. E é interessante, só para pontuar, não sei se dá tempo de falar ainda, Fernando. Claro, pode falar. Eu conheço alguns profissionais da área de saúde, por exemplo, até um alerta. é, por exemplo, um reiki, quando a gente via para um paciente, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, alguma coisa do tipo, eu falo, pessoal, gente, envia o reiki, né, para uma limpeza energética da sala cirúrgica, por exemplo, para acalmar o paciente, mas nunca para o profissional da área de saúde. Senão ele vai Entendeu? dormir. Ele tem que estar ali ligado 100%. Então você envia energia para o paciente, para ajudar ali a acalmar ele, né? Porque vai receber anestesia, por exemplo, numa cirurgia. Mas para o médico, não. Falei, gente, deixa o médico fazer o trabalho, tem que estar ligadinho ali no 220. O João está perguntando se você faz atendimento com o rei. Faço também, faço atendimento com o Reiki. Qualquer coisinha pode entrar em contato comigo. Faço se a Fernanda passa depois o contato, né, Fernanda? Só Faço. deixa, pode entrar em contato com a Fernanda diretamente. A Fernanda passa para quem desejar o contato, o Instagram, o Facebook, tudo certinho e estou à disposição. É que pode não parecer, mas faz uns 15, 20 anos que eu conheço o Alexandre, mais ou menos.
Então Oh, verdade. a gente já tem uma amizade há muito tempo, então é tranquilo. Se precisar entrar em contato com ele, só Uns 15, falar 20 comigo. anos. Só isso, né? Faz tempo. Só isso, né, Fernanda? Mas é isso, o pessoal tá elogiando no chat, a Lilian, a Sofia estão elogiando Obrigado. a palestra. Agradeço a todos. Gratidão. Alguns alunos também não puderam estar presentes, eles me justificaram. Depois eu passo para o professor, tá? Quem foram as pessoas que se justificaram. E é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Ou nós podemos encerrar? Como é que tá? Acho que nós podemos encerrar, né, professor? Sim, sim. Oficialmente, acho que a gente fechou com chave de ouro a atividade do semestre. Agradecer ao Alexandre, agradecer à professora Estela a oportunidade, os alunos queridos, que a missão é grande, né? Fernanda, parceira, e a todos que se dedicam a esse projeto. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada de novo por você estar aqui. Vou te chamar mais vezes se a gente precisar. À vontade, estou aí. E é Eu isso, que gente. agradeço. Agradeço de coração. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutora Estela, professor Mastelli. Muito obrigado. Obrigado à universidade por essa oportunidade, né? A esse projeto. E, nossa, esse projeto, gente, é um projeto fantástico, né? Então, eu acredito que ainda está crescendo muito, né? Esse projeto. Eu lembro da Fernanda também fez uma entrevista na rádio tempo atrás, né, Fernanda? Levando também sobre o projeto. Então nossa, eu sou realmente grato mesmo a cada um de vocês e, nossa, é gratidão. Tenho que falar para vocês é gratidão e conte comigo também. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Então a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Beijo, boa noite. Gente, boa noite, boa noite. Obrigado.